Ó, mais uma excelente notícia para quem gosta de política. Pablo Marçal, aquele otário, né, que todo mundo já sabe que aquele cara é um bosta. O que aconteceu, né, com o Pablo Marçal recentemente, que alegrou imensamente o meu coração, e se você compartilha do que eu penso, deve ter alegrado seu coração também. O Ministério Público Eleitoral fez um pedido, né, por conta dessa situação toda do Pablo Marçal, mesmo inelegível, disputar a presidência da República. O Ministério Público Eleitoral fez um pedido para o Tribunal Superior Eleitoral para poder, entre outras coisas, barrar a candidatura do Pablo Marçal, impedir que ele participasse de debates, enfim. E o que acontece? O Ministério Público Eleitoral conseguiu uma liminar que impede duas coisas, basicamente: que o Pablo Marçal participe de debates. Então o Pablo Marçal está fora dos debates. Claro que essa decisão ela é liminar, ela pode sim ser revertida na justiça, enfim. Só que até que isso aconteça, se acontecer, Pablo Marçal está fora dos debates. Eu até vi o Igor do Flow falando que não ia convidar o Pablo Marçal para o debate, porque fala que eu tenho desavença com o Marçal. O Marçal falou que eu peguei 500 mil reais para poder prejudicar a candidatura dele, não sei o que. Enfim, ele não vai ter essa preocupação mais, né? Porque o Pablo Marçal não vai participar de debate nenhum mais. Então, primeiro, ele está fora dos debates, não vai mais participar dos debates. E segundo, ele está proibido de pegar fundo eleitoral e fundo partidário para poder fazer campanha. Tá proibido, não vai poder pegar. Ou seja, ele não vai ter tempo de TV, porque ele não pode participar, aparecer na TV também. Não vai participar dos debates e não vai pegar dinheiro público para fazer campanha. A única coisa que ele pode fazer é usar das redes dele para poder divulgar o número. Não sei o que, eu tô fazendo não sei o que, o meu número é tal, né? Faz o M. É a única coisa que ele pode fazer, aquele palhaço. Mas, né? Que coisa maravilhosa, cara. Que notícia boa, entende? De novo, pode ser revertido na justiça, né? Porém, é uma notícia muito boa. E eu falo pra você, se a candidatura do Pablo Marçal antes já era uma piada, porque mesmo que ele fosse eleito, que não iria acontecer de qualquer forma, porque o cara não tem competência nem para ganhar a prefeitura de São Paulo. O cara não tem essa competência. E eu falo pra você, não é porque é fácil ganhar uma prefeitura, principalmente a prefeitura da maior cidade em questão de população, né, do Brasil, cidade mais densamente povoada do Brasil, enfim. Não é que seja fácil, pelo contrário, é difícil. O problema é que ele não ganhou aquela eleição por incompetência dele, ou pelo menos ele não foi pro segundo turno por incompetência dele. Por quê? Porque o Guilherme Boulos, que era o segundo colocado, era o concorrente direto do Pablo Marçal, ganhou do Marçal por questão de décimos. Os dois ficaram com 28 e alguma coisa por cento. E o Marçal perdeu, por quê? Porque ele já estava porque ele se descredibilizou. Ele ferrou a própria campanha com aquele negócio daquele laudo falso nas vésperas da eleição. E depois se ferrou mais ainda por conta daquele campeonato ilegal de corte que ele fez. O cara é um bandido criminoso. Condenado. Não é à toa que está inelegível agora, né? Eu nem estou falando daquela condenação que ele teve lá na primeira instância, que ele roubou por roubar banco. Eu estou falando agora, tá? Porque aquela lá ainda tem discussão, ainda tem tecnicalidade, ainda tem não sei o que e tal. Mas eu estou falando dessa agora. Pablo Marçal, um criminoso condenado pela Justiça Eleitoral, por inelegível por 8 anos. Inelegível por 8 anos porque fez aquela bosta daquele campeonato de corte, né? Fora esse processo aí que ele está sofrendo também por conta do laudo do Boulos, né, que eu acabei de mencionar. Está sendo processado também por conta disso, se eu não me engano. Posso estar errado,
Posso estar correndo risco de falar algo errado também. Mas pelo que eu lembro, também tinha uma conversa aí de processo do Guilherme Boulos em cima do Pablo Marçal por conta desse negócio, desse laudo falso aí. Mas o que eu sei com certeza é que ele é um criminoso, bandido, condenado à inelegibilidade por 8 anos por ter feito aquela porcaria, aquela bosta daquele campeonato de corte que ele prometia dinheiro pra galera poder disseminar conteúdo em massa dele. E é isso, né? Se a candidatura do Pablo Marçal já era uma piada antes, imagina agora. Imagina agora que o cara não vai poder aparecer na televisão, o cara não vai poder participar de debate, o cara não vai poder usar fundo partidário, o cara não vai poder usar fundo eleitoral. A única coisa que ele vai poder fazer é aparecer na rede social dele e falar: faz o M, vota em mim, não sei o que eu vou mudar esse Brasil, eu vou destravar os códigos de todo mundo. Eu não sei o que, esse Lula, esse petismo aí, eu recebi um chamado divino, um chamado de Deus para poder tirar o petismo, esses bandidos aí vou destravar tudo, botar todo mundo na cadeia. É a única coisa que ele pode fazer. E aí na rede social daí falar essas coisas aí, prometer um futuro que ele não tem competência nem capacidade para entregar. Quanto mais abertura legal para poder fazer isso. Entendeu? O cara não. Por que eu digo isso? Porque o cara, mesmo que ele ganhasse a eleição, que ele não vai ganhar, eu já falei que ele não ganharia a eleição, não tem competência para ganhar essa eleição para presidente, mesmo que ele ganhasse, ele não ia poder assumir. Ele não ia poder sentar na cadeira de presidente. Não ia. Entende? Ele não ia poder. Então, assim, se antes já era uma piada, agora, irmão. E se você estava considerando votar no Pablo Marçal, tá? Se você estava considerando votar nele, mesmo com toda essa questão da inelegibilidade, mesmo ele sendo o pilantra que ele é, mesmo ele sendo o criminoso condenado que ele é, se você estava pensando em fazer isso antes, mesmo com tudo isso, considera agora que o cara não vai, sabe, o cara vai ser, está sendo e vai ser completamente apagado da história do Brasil, pelo menos no quesito eleitoral, até 2032. Isso se não vier uma acusação posterior de que ele está tentando fraudar as eleições, né? Porque isso pode acontecer também. Ele pode receber uma acusação posterior por conta dessa palhaçada que ele está fazendo agora, né? Você quer ridicularizar o processo eleitoral, está atentando contra a democracia, né? Tá descumprindo ordem judicial, que falou que você não podia se candidatar, não podia fazer nada, não sei o que, perdeu seus direitos políticos. Isso se não vier uma condenação pesada para ele depois, o que eu espero muito que aconteça, porque esse cara tá fazendo justamente isso. Pouco caso, tá brincando com a democracia, brincando com a política brasileira e descredibilizando consequentemente a justiça eleitoral. A cada dia que passa que esse cara tá na corrida para a presidência da República, a cada dia que passa a justiça eleitoral fica desmoralizada, fica descredibilizada, fica ridicularizada. É ridículo que esse cara ainda não tenha caído. Não é só não participar da eleição, não é só participar, não é só participar dos debates, não é só não ter acesso a dinheiro público, é cair, de fato, é sair das eleições, é não poder disputar até 2032, que é quando a inelegibilidade dele vai acabar, entendeu? Isso aí nem devia estar acontecendo, e a cada dia que passa a justiça eleitoral fica cada vez mais ridicularizada por conta desse palhaço de circo, por conta desse vagabundo, por conta desse sujeito desprezível que nem deveria pensar em assumir um cargo público em primeiro lugar. E a verdade é essa. Não tem por onde escapar, não tem por onde fugir. Entendeu? Pablo Marçal não devia nem sequer pensar em ser prefeito, quanto mais presidente, quanto mais vereador, nada. E é isso. Que bom que as coisas estão acontecendo lentamente, mas estão acontecendo. E daqui a pouco esse cara vai cair. E bem feito, tem que cair mesmo.
tem que cair mesmo. E se no que dependesse de mim, você teria uma pena mais grave ainda. Não é só inelegibilidade, não. Teria uma pena mais grave ainda, porque tá tentando ridicularizar a justiça eleitoral, ridicularizar a democracia. Tá tentando fraudar as eleições, puxando um voto para ele que ele nem poderia ter. Então, que bom. Tá lento, mas tá acontecendo alguma coisa. E pelo que tudo indica, esse cara vai cair e tem que cair. E é isso.